Hoje o tema que nós vamos tratar é sobre a intimidade afetiva e a intimidade sexual. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio de Papo para Casais aqui no meu canal do YouTube. Se você gosta dos temas que estão sendo tratados, inscreva-se no canal. Assim você vai receber as notificações quando tem episódios novos, também ativando o sininho. Se você achar que amigos possam se beneficiar, possam estar conosco aqui no nosso café da manhã, também venha, que serão bem recebidos. Também vá lá no Instagram e me siga lá. Lá temos outros vídeos, outros textos baseados em relacionamento. Eu sou Noemi Paulina Capelesso, terapeuta de casal, e estarei aqui com vocês todo sábado pela manhã, às 9 horas, sempre com um novo episódio. Hoje o tema que nós vamos tratar é sobre a intimidade afetiva e a intimidade sexual. Eu resolvi falar desse tema porque é um tema bastante importante a ser falado e porque eu vejo que determinadas construções de intimidades não acontecem em vários relacionamentos. E aí você deve estar me perguntando o que é essa intimidade e como ela se constrói. Intimidade é aquela relação que eu tenho com alguém, e que aí no caso nós estamos falando de casal, o que o casal tem, de falar todas aquelas coisas que eu sinto que eu tenho. Pode ser coisas boas, pode ser coisas que eu não aprovo muito, mas são todas as coisas para que a outra pessoa possa me conhecer. Isso muitas vezes é difícil, por isso os casais não falam, passam por cima. Então, se eu quero que a outra pessoa venha ter uma vida comigo, um convívio próximo para a construção de projetos, para a realização de sonhos, eu preciso ter a coragem de falar de mim. E preciso esperar que o outro também se exponha, se coloque. Mas na construção da intimidade, é fácil a gente entender que se eu chego para outra pessoa e falo de mim, falo das coisas que eu tenho de bom, das coisas que eu tenho de ruim, e a outra pessoa precisa me acolher. Precisa acolher a minha fala, precisa acolher a minha vulnerabilidade e precisa respeitar aquilo que eu coloco. Por que a intimidade muitas vezes não acontece? Porque quando a pessoa fala de si, vem uma crítica ou vem uma fala de um jeito dizendo: você não pode ser assim, você não deveria ser assim, você precisaria fazer desse outro jeito. E isso é uma das coisas que impede a construção da intimidade entre os casais. Então eu digo para você que se você quer construir uma intimidade com a pessoa que está contigo, sonhando e criando projeto, você precisa ter o cuidado de escutar atentamente. E escutando atentamente a outra pessoa, você vai descobrir que um universo maravilhoso existe dentro dela. Porque muitas vezes nós nos casamos com pessoa e que nós criamos em nossa cabeça. Isso eu já falei em outras situações, isso eu sempre falo para os casais, eu sempre falo para as pessoas, que muitas vezes nós estamos buscando casar com pessoas que nós criamos em nossa cabeça. Então criamos uma série de expectativas. E quando nós criamos essa série de expectativas e tentamos encaixar a pessoa nas nossas expectativas, nós estamos prejudicando a formação, o desenvolvimento da nossa intimidade com essa outra pessoa. E não construir essa intimidade e não ser ouvido nessa fala quando se traz para outra pessoa, também impede que o outro que possa falar de si. Porque a pessoa que faz muito julgamento a respeito do seu parceiro, da sua parceira, ele não consegue ter essa escuta ativa e empática. E aí também, se ele julga demais, ou se ele controla demais, se ele acha que o relacionamento tem que ficar
do jeito que ele planejou, que ele pensou, então o outro também não fica livre, para falar e não conseguem fazer essa troca. Então, muitas vezes a pessoa também não fala pelo medo dessa crítica que vai vir. Se eu disser para o meu parceiro, se eu disser para a minha parceira que eu me sinto emocionalmente frágil diante de uma determinada situação e ela ri de mim e ela acha que isso é uma bobagem, eu vou me retrair. E quando a pessoa se retrai, ela demora para fazer uma volta, para fazer uma nova tentativa. Então, tudo que vem do outro para a gente, precisamos encarar com naturalidade, com normalidade. Porque se ele está falando, está sendo extremamente sincero, a gente precisa aproveitar a oportunidade para que essa intimidade avance, cresça e vocês possam estar criando um relacionamento mais feliz, mais duradouro, com projetos ancorados em cima desta intimidade. Então, o choro, a tristeza, é preciso que seja colocado, até mesmo os ciúmes que a pessoa sente, é preciso que a gente ancore, que a gente receba, acolha, dê carinho para isso, porque é na construção da intimidade também que a gente ajuda a pessoa a evoluir nas suas dificuldades emocionais, percebem? Porque à medida que a pessoa se sente acolhido, ela se sente aconchegada, então tudo aquilo que acontece com ela de ruim ali fora, no trabalho, na vida, na relação com o outro, ela chega e consegue dizer para a pessoa que está com ela como é que aquilo a feriu, como é que aquilo deixou magoada, triste, e a pessoa que tem uma intimidade consegue perceber. Muitas vezes a intimidade também, quando ela se desenvolve, primeiro, como eu falei para vocês, primeiro com a questão da fala. É preciso que a comunicação aconteça para que depois aconteça uma intimidade maior, a ponto das pessoas dizer: chegou em casa, eu sinto que você não está bem. Eu sinto que você tem alguma coisa, porque está percebendo os sinais daquele jeito que a pessoa chegou em casa, da onde ela estava, e já pergunta: o que é que você tem? O que é que aconteceu? E muitas vezes, naquele momento, a pessoa não quer falar. Então, respeitar também isso é um caminho que leva a intimidade a acontecer. Então, respeita aquele momento que a pessoa não quer falar daquilo, e quando ela se sentir preparada, ela fala. Então, é importante dizer: ok, está tudo bem. Eu sei que você não está bem porque eu percebo, eu entendo que aconteceu alguma coisa, mas quando você estiver preparado para falar disso, você retorna, me procura, eu vou estar aqui. Para fazer com que a intimidade cresça, também é importante a pessoa saber que tem alguém aí que vai ouvi-la no momento que ela achar pertinente ouvir. Muitas vezes os casais desenvolvem uma fala que proporcionam esse crescimento da intimidade, que é aquela coisa: como é que você está? Cumprimentar pela manhã, perguntar como foi a noite, como é que está, falar com essa pessoa de todas as coisas, digamos assim, como eu me sinto. Quando a pessoa pergunta: como é que você está? Eu estou bem ou não estou bem? Estou me sentindo assim ou desse jeito? E quando a pessoa, então, como falei antes, quando ela vai acolher teu sentir, o teu perceber, você consegue ficar confiante. E criando confiança é um terreno fértil, né? Para que a gente possa continuar tendo outras falas, tendo outras conversas, tendo outras trocas. E aquilo vai ficando muito intenso, porque quanto mais íntimo você é de uma pessoa, quando você sai, quando você faz alguma coisa fora de casa, você pensa naquela pessoa. E ao pensar naquela pessoa, por vezes, você traz alguma coisa para ela, dizendo que você lembrou dela.
E ao lembrar dela, faz com que vocês fiquem conectados. E estar conectado faz com que novas situações de intimidades aconteçam, como é a intimidade da vida sexual, que tanto se busca nos casamentos, que tanto se busca nos relacionamentos. E a pessoa não tem essa proximidade, essa intimidade sexual, porque tem dificuldade de falar. E aí, falando de sexualidade e intimidade, eu quero dizer para vocês que falar de sexualidade ainda é tabu na nossa sociedade. Ainda é tabu para nós mesmos. Aí nós precisamos entender como isso foi construído conosco. Como essa questão da sexualidade foi construída conosco. Como nos foi dito da vida sexual. Como uma coisa de troca com a pessoa que está contigo. Como algumas coisas que você não pode dizer, né? Não pode se entregar. E quando você não consegue se entregar numa relação de fala e de intimidade, também você não vai conseguir se entregar numa relação sexual, porque ela é muito mais íntima, ela é muito mais perto, muito mais próxima. E dependendo então disso que eu falei com vocês, de como a gente foi criado culturalmente, de falar ou não falar de sexualidade, porque hoje ainda na nossa sociedade, veja, nós temos uma discussão se vamos colocar ou não a falar sobre sexualidade nas escolas. E aí não é nem muito sexualidade, né? Quando vai se falar lá de reprodução humana, com alguns professores que são mais estudiosos no caso e que têm trabalhado com isso, vão trazer a questão da sexualidade em si. Porque a pessoa também que não tem resolvido em si a questão da sexualidade, como é que ela vai trabalhar com outras pessoas? Como é que ela vai falar disso com outras pessoas? Porém, é um assunto que precisa ser falado e que precisa ser trabalhado, porque está aí também a nossa saúde emocional. Se a gente não consegue relacionar-se intimamente com a outra pessoa que está conosco, se a gente não consegue relacionar-se sexualmente com a outra pessoa, vai sempre parecer que estar com uma pessoa próxima, íntima, tende a ser uma tortura. Muitas vezes os casais nos falam, quando tem um atendimento individual, dessa dificuldade que tem na relação sexual. E aí fica arrumando outros programas quando chega à noite para não estar junto no leito, para não estar junto na cama, para não viver e para não ter a relação sexual. Então a pessoa está fugindo dessa intimidade, ela está fugindo dessa proximidade, porque tem outras coisas que não estão funcionando bem. E por quê? Primeiro, como eu disse, você precisa construir lidar com a sua intimidade contigo mesmo. Como é que você construiu esse padrão de relacionamento de ti contigo mesmo, na vida sua, na relação sua contigo mesmo? Quantas vezes você não é íntimo contigo mesmo? Você não é sincero contigo mesmo? Você não consegue dizer que para você certas coisas são difíceis? Quantas vezes você não consegue também ser sincero contigo mesmo? Olhar para as suas incapacidades, olhar para as suas dificuldades emocionais e dizer para ti mesma: eu tenho dificuldade de lidar com isso em mim. E aí buscar um jeito de poder melhorar isso. Tem tantas formas de lidar com isso, porém o primeiro passo também para você lidar com a sua intimidade contigo mesmo é você identificar. A partir do momento que você identifica que tu tem uma série de dificuldades, vai ser mais fácil para você lidar com elas e poder melhorar. Tudo na vida da gente é possível que a gente modifique. Se isso nos traz desconforto, se isso nos traz mal-estar, nós temos como mudar isso. Mas primeiro, como eu disse para vocês, vamos identificar que coisa em mim eu não gosto, que coisa em mim eu gostaria de mudar
E aí, se você tem um relacionamento, é um lugar perfeito para você começar a trabalhar a questão da sua intimidade. É dizer para o seu parceiro que você não gosta de determinadas coisas em você, para que ele possa olhar junto contigo como você pode modificar, para que ele possa te acolher nesse caminho de mudança que tu tanto busca. Se você tem dificuldade de falar, é dizer para ele: eu tenho dificuldade de falar sobre mim, eu tenho dificuldade de falar sobre mim no relacionamento sexual, eu tenho dificuldade de falar para você que eu gosto de determinados toques, que eu não gosto de outros toques. E assim o parceiro vai poder acolher, e se ele te ama, se ele quer construir contigo uma vida amorosa, prazerosa e feliz, e que eu entendo que se vocês estão num relacionamento, é natural que vocês queiram construir uma vida prazerosa, feliz, construindo sonhos, realizando projetos e celebrando juntos. Então tenha coragem de dizer e tenha coragem de ouvir a fantasia do outro, as fantasias suas, né? Para você poder falar suas fantasias, poder escutar a fantasia do outro e os dois juntos adequar aquilo que vai ser prazeroso para os dois. E muitas vezes a gente traz para a vida de relacionamento algumas coisas que a gente ouviu de pessoas, algumas coisas que a gente assistiu. E aí eu quero colocar para vocês que é em relação à relação sexual propriamente dita, não a intimidade. Que muitas vezes as pessoas vão para o relacionamento sexual com um padrão, buscam alguma coisa que viram que poderia dar certo. E querem que todos os dias aquela relação seja maravilhosa. Eu vou aproveitar e vou ler para vocês um pequeno texto sobre o orgasmo e sobre a sexualidade, para que a gente possa estar discutindo e pensando e refletindo sobre. O texto eu encontrei no curso de terapia de casal que eu fiz e eu achei fantástico, achei maravilhoso trazer para vocês aqui. A tirania do orgasmo 5 estrelas, que é o que a gente espera, que muitas vezes a gente espera um orgasmo 5 estrelas todos os dias. O orgasmo 5 estrelas é igual ao caviar. Por ser prato especial, você não come caviar toda hora. Caviar tem que ser pescado em águas especiais, com iscas especiais, com temperatura especial e com rede especial. Não é em qualquer mar que tem caviar. Não se pesca toda hora, mas todo pescador sabe pescá-lo, se estiver no lugar certo, na hora certa e com a temperatura certa. Quando não há caviar para o jantar, serve-se um bom peixe regado a um bom vinho. Se o peixe for degustado com paladar apurado, lentamente e com carinho, o peixe satisfaz e faz lembrar que de vez em quando tem caviar. Não é fantástico esse texto? Eu adorei, achei maravilhoso e resolvi compartilhar com vocês. E aí, falando então da sexualidade, não é todo dia, não é toda hora que se está disposto a ter uma relação sexual. E mesmo que muitas vezes você está disposto a ter a relação sexual, algumas coisas podem aparecer no meio, né? Pode aparecer como pensamentos, como preocupações da vida, do dia a dia. E como ele falou da temperatura certa, do mar certo, do tempo certo, eu entendo que cada casal precisa também preparar esse encontro de vida sexual, de ato sexual. Como é que isso pode acontecer? A mulher, como todo mundo sabe, é diferente do homem na questão sexual e ela precisa
de um aquecimento para que a relação sexual seja prazerosa. Como é que é esse aquecimento? Não é chegar lá e ter aquela relação rápida, aquela relação muitas vezes até agressiva, e que a pessoa chega a sentir assim um afastamento, dizer eu não quero isso, eu não quero me submeter a isso, porque muitas vezes a relação não está íntima, não está de troca. Então, durante o dia, é importante que as pessoas vão trocando carinhos e de mais diversas formas. Hoje a gente tem muito celular, então uma mensagem no celular de vez em quando, instigando a questão sexual, porque isso, se durante o dia vem uma fala sobre sexo, vem uma fala sobre o carinho que vocês sentem um pelo outro, se vocês vão trazendo coisa que possa despertar no imaginário daquela pessoa coisas boas que vocês já tiveram juntos, relação que vocês já viveram prazerosamente. Então, se você fizer isso e a outra pessoa acolher, então qualquer coisa que venha, uma mensagem no celular, um bilhetinho colocado em lugar inesperado, porque todo mundo gosta de surpresa. O homem gosta de ser aceito, o homem gosta de ser acolhido e a mulher também gosta desse carinho. Porque quando ela recebe alguma coisa, ela se sente, está pensando em mim, estou me sentindo acarinhada, eu quero estar perto, eu quero estar dividindo com essa pessoa, porque ela me enxerga, porque ela me vê, porque ela me inclui, né? Porque muitas vezes o que a gente vê muito nas relações de casal, alguém fazendo os projetos e trazendo para o outro assinar esse projeto, porque a pessoa não consegue dividir. E ela também tem muitas vezes na cabeça, principalmente a pessoa que é muito controladora, ela tem na sua cabeça que aquilo que ela traz é que é o certo. Então, aquilo que ela está fazendo para a família é que é o certo. E não inclui, o outro está aí para dizer sim ou não. E veja bem, quando eu estou colocando para vocês, isso faz uma junção da intimidade com a questão da sexualidade, é porque tudo está incluso, nós somos um ser completo em relação, em troca, então tudo isso está incluso. Mas se você não inclui a outra pessoa nos seus projetos, naquilo que tu está pensando, se você não pede ajuda, você não cria essa intimidade que se faz necessário também para ter uma relação sexual satisfatória. Então, como eu estava dizendo, todos os dias é importante que venha a questão de carinho, mas não é todos os dias que você está feliz e que você está recebendo esse carinho. E aí nós vamos falar de uma coisa que também é importante pensar, que é a questão da privacidade. Então, respeitar, acolher e esperar que venha aquela relação de intimidade, aquela relação de troca, também é sábio. Porque algumas vezes tem coisa que eu não quero dividir, que são minhas, que são muito íntimas e que eu ainda não consigo dividir. Então, a paciência, o cuidado, o bem-estar, o estar conectado com o outro faz com que você entenda em que momento, e que daí a gente pega o texto, em que hora certa isso deve acontecer, em que momento certo, quando é que a temperatura do casal está no momento certo para ter aquele relacionamento caviar. Então eu convido vocês, casais, a fazer esta busca de intimidade, essa busca de proximidade, incluindo um ao outro no projeto. Uma outra coisa que também eu percebo que dificulta a relação de intimidade é aquela pessoa que tem verdade absoluta. Verdade absoluta, ela atrapalha em quase tudo. Mas na relação de construção de intimidade, a relação sexual íntima, isso é extremamente complicado e difícil. Aquela pessoa que quer ter uma relação sexual sempre do mesmo jeito, como se ela soubesse. Então ela vai controlando essa relação
sexual, ela vai controlando os toques, ela vai dizendo como tem que fazer e ela não entra na intimidade com a outra pessoa. Muitas vezes, quando a pessoa vai falar, o outro não escuta. E aí até desvaloriza, incapacita o outro para vir nessa busca, dessa dança, dessa troca. Porque a crítica severa, ou a crítica naquele momento que é tão íntimo, que é tão delicado, que precisa de cuidado, que precisa estar atento, estar em sintonia. Quando a gente assiste alguns filmes também, a gente observa quando se retrata uma relação íntima, é aquela sintonia de um olhar para o outro, um tocar o outro, e aquilo vai acontecendo de uma forma tão natural, tão simples, que não precisa fazer uma coisa tão intensa, porque a intensidade ela vai acontecendo no momento da troca. Como eu falei para vocês antes, da necessidade da mulher ser estimulada, ser acarinhada das mais diversas formas. Eu não estou falando só do toque, porque a mulher, na maioria das vezes, ela busca uma intimidade afetiva para que ela possa ter uma boa relação sexual. Por outro lado, a gente percebe que o homem ele busca uma intimidade sexual para depois buscar uma intimidade afetiva. Então veja, se a gente pensar em aprendizagem entre os dois, a gente vai ver quanto é importante essas duas coisas. A busca da intimidade afetiva e a busca da intimidade sexual. Então aí nessa troca e nessa dança e nessa confiança vai fazer com que cada um possa ter essa entrega. Muitas vezes as pessoas também perguntam se quando a pessoa demonstra não ter mais interesse sexual, ela deixou de amar? Não necessariamente. Aqui eu quero colocar para vocês que muitas vezes a pessoa deixa de buscar a relação sexual, não é porque ela deixou de amar, é porque ela perdeu ou não construiu essa intimidade geral, essa intimidade sistêmica, onde a pessoa tem intimidade em todas as coisas que ela vai vivendo. Então, se os dois não construir a intimidade afetiva e sexual, vai se perder aquela que é mais fácil de perder, que é mais frágil, que é mais delicada. Mas, por muitas vezes, a relação sexual não acontece de forma prazerosa porque a intimidade não aconteceu. Então, muitas vezes a pessoa tem durante o dia um comportamento agressivo, um comportamento que desagrada, e para o homem ele poderia buscar essa intimidade sexual mesmo tendo brigado com a mulher uns minutos antes. Mas a mulher é diferente, ela fica muitas vezes guardando muito essa dor, este sofrimento que ela carrega, ela fica guardando. E ela precisa dessa fala, ela precisa dessa intimidade afetiva para poder, para poder se entregar na relação como um todo. Então, as diferenças que existem no relacionamento entre homens e mulheres, ela é realmente diferente. Então, é preciso conhecer, é preciso que cada um de vocês que estão também aí me ouvindo, busquem conhecer este mundo e só vai aparecer através da fala. Quando eu coloco aqui homem e mulher, eu não estou querendo dizer que acontece exatamente desta forma, mas que normalmente acontece, o que normalmente vem ao consultório. Então, construir essa intimidade também é papel dos dois. Não dá para esperar que um só faça isso, porque muitas vezes também isso acontece, a gente espera que venha do outro essa iniciativa de construir essa intimidade. E se não tiver a participação dos dois, provavelmente isso não vai acontecer. Então, se você gostou do episódio de hoje, convide outras pessoas e nós
nos encontraremos em breve com outro episódio de Papo para Casais.